pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Barbalho, uma das organizadoras do SESC Week. Nós estamos conversando com alguns dos nossos palestrantes e hoje nós estamos com o CEO da Quest, Fábio Cerqueira. Tudo bom, Fábio? Tudo bem? Como é que tá? Boa tarde. Tranquilo. Fábio, uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo é: como é que você se define e conta um pouquinho da sua jornada profissional, desde quando você iniciou até agora? Bom, eu sou economista, então minha formação tende a ser um pouco quantitativa, e a minha visão de experiência do consumidor tende a trazer esse olhar mais quant. As pessoas geralmente têm uma visão mais quali, uma visão mais voltada para negócio, e a Quest e a minha pegada é uma pegada bem mais como a gente consegue trazer métricas para a discussão e a visão científica para a discussão. A minha jornada começou mais ou menos por aí, né? Eu fiz faculdade de economia, eu trabalhava no mercado financeiro, com valuation e análise de investimento. Só que eu era um economista frustrado, porque eu nunca gostei dessa parte financeira especulativa. Eu sempre gostei da parte de economia real. E nada mais real do que customer experience, nada mais real do que você poder entender que a experiência do consumidor é o que faz um negócio, né? E eu na verdade, comecei a amar pesquisa no final da minha graduação. Eu fiz uma monografia sobre o que faz as pessoas felizes, né? E as pessoas não sabem, mas economistas estudam muito sobre psicologia e modelagem do que gera bem-estar, do que gera felicidade para as pessoas como um todo. Eu fiz a minha monografia sobre isso, e aí eu fiz uma pesquisa muito grande no Rio. Tive que aprender muito sobre pesquisa, e me apaixonei. Aí continuei trabalhando, e aí o Guilherme, que é meu irmão e CEO da Vortex, me chamou e falou: olha, eu já era especializado em econometria, que é a minha especialização, que são métodos estatísticos voltados para microeconomia, na minha especialização, e que tem tudo a ver com o que a gente trouxe para a Quest, trouxe para o mercado de CX, que é basicamente quanto vale a experiência dos clientes, né? O mercado sempre foi muito legal, CX é bacana, CX é interessante. A minha carreira meio que se confundiu com essa crescente de CX, porque a CX aqui no Brasil teve duas vertentes diferentes. A que a gente pegou foi uma vertente dissidente de pesquisa. Então, pesquisa até a década de 2000 era muito voltada para pesquisa de publicidade, pesquisa de mercado. E com o advento da pesquisa via telefone, pesquisa via e-mail, a gente começou a passar a fazer pesquisa de cliente, entender a experiência do consumidor, e aí junto com o pessoal que veio de CX de startup, que veio de CX da área de negócio mesmo, se juntou, e hoje a gente tem um casamento muito legal. Então, minha história, ela, resumindo, se confunde um pouco com a história de CX no mercado, porque eu acompanhei esse crescente dos últimos 10 anos de CX no Brasil, sempre com essa pegada diferente, né, que a gente traz, e que o que eu acredito, é a visão científica, é conseguir trazer o valor da experiência do cliente para a discussão financeira, e a gente poder mostrar que, de fato, CX não é só uma melhoria porque a gente é bonzinho e a gente gosta de tratar bem nossos clientes, mas, na verdade, gera resultado, gera aumento de fidelidade, gera aumento de ticket médio, gera aumento de recomendação, enfim, outros tantos indicadores que a gente já conhece. Todo empresário quer, né? Lucro, traz lucro. Pois é, porque assim, essa visão de mercado de que CX quando fica muito no quali, muitas vezes você enfrenta uma barreira dentro da empresa, que é a barreira do executivo, que tá bom, eu vou ganhar quanto nisso, qual é o ROI desse projeto? Como é que você estima isso, né? Existem métodos para fazer, como eu falei, depende de econometria, depende de ser um profissional que consegue medir isso, mas a gente foi pioneiro no Brasil em trazer isso. Não sei se tem outras empresas que fazem, mas a gente trabalha com isso e tem sido muito bem sucedido, porque o grande ponto, você estava falando da Cláudia, né? E a gente fala muito sobre isso. A Cláudia é uma grande profissional de cultura, de experiência do cliente, né? E você trazer métrica, né? E você trazer essa visão científica de conseguir provar que de fato gera dinheiro, é um dos principais fatores da nossa experiência que gera a cultura de CX dentro da empresa. Porque você quebra qualquer discussão, né? Você quebra esse paradigma de, mas será?
por que eu tenho que levar isso para criar um plano de ação? Será que isso de fato vai trazer melhoria de negócio para mim? Será que a minha opinião, que está aqui todo dia fazendo esse negócio, não vale mais do que esse negócio que estão me mostrando? Quando você mostra que vale dinheiro e você consegue apontar exatamente qual é o problema, você leva a discussão para outro nível. Muito bom. Fábio, a Quest, ela tem quase duas décadas. O que você diria que mudou a metodologia de pesquisa? Bom, mudou muita coisa. A Quest mudou muito, eu faço parte da metade da história da Quest. Como eu contei, né? A Quest é uma empresa que começou lá Na verdade, a gente foi uma das primeiras empresas de tecnologia para pesquisa do Brasil. Se não é a primeira empresa, é muito difícil você saber, né? Mas, de fato, fomos a primeira plataforma de profissional de pesquisa do Brasil, web, principalmente. Então, a gente trouxe esse conceito de pesquisa online para o Brasil lá em 2003, 2004, mais ou menos. Ninguém fazia pesquisa web, ninguém falava sobre isso, foi uma coisa muito disruptiva. A gente dominou esse mercado durante muito tempo. A inovação está sempre muito na nossa veia, né? Você deve ter conhecido do Guilherme. A gente está o tempo todo pensando em coisa nova. A minha palestra, para quem vai assistir, é sobre uma inovação que a gente está trazendo para o mercado, sobre um novo conceito que a gente imagina que o mercado daqui a 5 anos vai estar adotando como um todo. E a gente está sempre nesse timeline de experiência do consumidor, desses 20 anos que a gente está dentro do mercado. A gente já inovou algumas vezes. A primeira foi essa, depois foi mais ou menos em 2009, quando o Guilherme foi para Nova York e descobriu o conceito de FM, Enterprise Feedback Management lá fora, que é basicamente fazer pesquisa com base em ponto de contato. Então, assim, você tem a jornada do cliente, você tem vários momentos que você pode fazer pesquisa, né? Como essas pesquisas transacionais da Gol, por exemplo, quando você chega de um avião, você recebe um SMS, esse é o conceito de pesquisa transacional. Antes de 2009, ninguém fazia isso no Brasil, basicamente. Não que a gente saiba, né? Não era conhecido. E por alguns motivos. Eu não vou ficar... A ideia não é ficar palestrando aqui, mas tem muitos motivos para isso ser dessa forma. E a gente trouxe, por a gente ter tecnologia, a gente ter conhecimento e método para trazer esse conceito para o Brasil, a gente conseguiu trazer isso em 2009. Mais uma vez, fomos líderes, e somos líderes em FM ainda, com viés de solução e serviço no Brasil. E aí, mais uma dessas inovações nossas foi a Vortex. Os sócios da Quest alguns dos sócios são sócios da Vortex também, que o Guilherme está lá e agora não está mais conosco na Quest. Ele foi meu mentor, meu irmão é meu mentor, e a gente agora está trazendo esse ano, né? Infelizmente teve o Covid, a gente esperava que fosse um lançamento muito mais bombástico do que está sendo, mas o que importa é que a nossa visão de futuro está muito alinhada com a visão de futuro que o Covid trouxe, né, que é a humanização. Então, a gente já viu uma trajetória ao longo do tempo de pessoas cada vez mais consumindo vídeo, cada vez mais trazendo humanização para a escalabilidade que a experiência digital trouxe para o cliente. Porque isso foi uma coisa que aconteceu muito, né? Quando você teve a revolução digital, uma coisa que aconteceu escalabilidade. Eu consigo falar com muitos clientes, eu consigo ter canais que chegam em muita gente, mas eu tenho uma interação muito fria com meus clientes, né? Então, hoje, o que falta de experiência é você humanizar a experiência digital. E aí, o que a gente está trazendo é uma forma de humanizar a experiência de pesquisa, né? Porque, lembra que eu falei da trajetória de pesquisa, né? Lá, e eu vou falar um pouquinho disso na palestra também, na década de 90, nem existia pesquisa via telefone, era tudo face-to-face, pesquisa presencial, super humanizada, mas pouquíssimo escalável. E a gente foi para o extremo, que é muito escalável, mas nada humanizado, que é a pesquisa web. E o que a gente quer trazer é como eu consigo trazer ainda esse conceito de escalabilidade, falar com muita gente, conversar com todos os meus clientes, mas que eu possa conversar sendo de pessoa para pessoa, sendo de uma forma humanizada, com alto engajamento, com melhor qualidade, melhor taxa de resposta, uma série de outros ganhos. É isso que a gente está trazendo para o mercado, é uma visão completamente nova e está sendo um super sucesso, o pessoal está adorando conhecer. Ai, que legal. Fábio, no cenário atual, a economia do país, quais são os impactos nas medições dos indicadores com o cliente? Você consegue visualizar algum ou não? Você acha que as informações são as mesmas ou não vão correr impacto de uma pesquisa antes ou depois ou durante o Covid? Bom, depende um pouquinho. Eu falei um pouquinho, a Cláudia me chamou também para participar do evento dela e ela me fez uma pergunta parecida, né? Se a gente estiver falando de métricas internas de empresa, sem dúvida nenhuma a gente tem impacto, porque
tem tido a maior parte das grandes empresas tiveram cortes em massa, muitas tiveram redução salarial. Então, isso afeta muito o clima organizacional e você vai ter um problema de cultura interna que afeta o problema de cliente interno, né? Que é a visão de CX para dentro da empresa. Quando a gente pensa em cliente externo, depende muito do mercado, né? Então, você tem mercados que já eram muito digitalizados, como e-commerce. A base do e-commerce é digital. Então, se você pega empresas que já tinham como principal canal de venda online, eu não acho que isso vai afetar muito a métrica. Tá? Agora, para empresas que se reinventaram com essa crise, ou seja, que o core do negócio era a venda varejo ou a venda presencial, não tenho dúvida nenhuma de que se eles compararem os indicadores físicos com os indicadores online, o indicador vai mudar muito, né? Pode ser que caia muito no primeiro momento, porque o consumidor que sai do físico para o digital, ele tem um nível de expectativa muito alto por essa humanização da presença. E também porque a empresa vai estar num grande processo de aprendizado, né? Tem um dos grandes exemplos que eu tenho vivido, especialmente, e aí não estou falando de quem é pesquiseiro, mas de quem é consumidor, no próprio iFood. Você tem várias empresas que estão novas fazendo entrega de alimento que não estavam acostumadas, e aí você vê que elas estão tentando se adaptar, mas tentando se adaptar em como fazer a minha comida manter a mesma qualidade para chegar na casa do cliente do jeito que eu oferecia dentro do meu restaurante. Isso é um grande desafio, né? E o que a gente vê é que, por exemplo, restaurantes com alto valor agregado têm muita dificuldade de justificar o seu preço, porque parte do valor que você cobra no restaurante caro é a experiência de ir lá, visitar aquele ambiente, ser atendido muito bem, e a comida está perfeita no momento de chegar na sua mesa. A partir do momento que você vai comer em casa, vai comer com o seu prato, com o seu talher, sem ninguém para te atender, grande parte do valor que existia na troca desse bem, ele não existe mais. Então, isso com certeza vai afetar, e tem afetado a experiência desses clientes e vai afetar as métricas do consumidor. Então, a resposta depende. Eu dei alguns exemplos aqui, mas depende muito do que a gente está falando. Tá? Muito legal. Na plataforma da Quest, tem um conjunto de soluções. Fala um pouquinho como funciona. Então, a gente não é uma empresa de plataforma especificamente, né? A gente já foi uma empresa de plataforma. Até 2010, a gente era uma empresa puramente de tecnologia, que, como eu falei, teve a primeira plataforma de pesquisa online do Brasil. Inclusive, nossos clientes, muitos deles eram institutos de pesquisa, né? E alguns deles ainda são. Por exemplo, Datafolha ainda usa a nossa plataforma de pesquisa para fazer pesquisa. Então, mas hoje nosso posicionamento é muito mais uma consultoria, uma empresa de soluções e métricas de experiência do consumidor. Então, a gente trata as coisas muito mais como serviço. Então, a gente tem várias soluções. Tá? As soluções vão desde KPIs de experiência, NPS, Vortex, pesquisa de satisfação, monitoramento da experiência dos clientes, que eu falei que a gente trouxe em 2010 para o Brasil, né? Então, monitorar a jornada do cliente como um todo, de forma profissional, usando o nosso tripé, que é excelente tecnologia, excelente consultoria e excelente metodologia, porque se um desses pés falha, o projeto falha. Tá? É o que a gente vê muito nas empresas, e por isso que a gente é muito advogado das soluções em CX e não necessariamente das tecnologias em CX, apesar das tecnologias serem muito importantes. O que a gente fala é que a tecnologia é muito importante, mas ela sozinha não resolve o problema. Você vê muitas empresas com a tecnologia, mas que tem projetos que falham na metodologia, ou seja, tem amostras viesadas, você tem um problema de análise muito grande, hoje as pessoas até tendenciam as análises porque elas querem ver, né? O que uma outra empresa imparcial trabalhando consegue retirar. E você tem problemas, inclusive, de gestão interna do processo. Você tem muitos problemas que podem acontecer que um parceiro com uma solução completa consegue trazer. Né? Além dessa parte de métrica de CX, a gente tem toda uma parte de decisão do consumidor. Né, que isso é muito interessante, a gente começou a fazer aqui no Brasil em 2018, que traz metodologias como Conjoint MaxTIF, para a gente conseguir, por exemplo, entender qual é o produto que maximiza a probabilidade de compra do consumidor. Então, eu quero saber que features eu tenho que ter no meu produto para ganhar market share, por exemplo. Você pode usar uma Conjoint para fazer isso. Eu quero saber
que atributos de marca eu quero colocar para que o meu consumidor vá dar mais valor para minha marca. Eu posso fazer uma marca Steve para fazer isso. E a gente trouxe esse conceito, é um conceito que não é novo, é de 1980, mas ninguém no Brasil faz. Ninguém no Brasil faz. As pessoas ainda tomam decisão com base assim, ó. Espera aí que eu vou ver o que eu acho que dá certo. As pessoas não usam ciência para tomar decisão. Isso é temerário, porque o processo científico foi realmente o processo que revolucionou a humanidade, né? Se você pega o histórico de crescimento de todos os indicadores sociais no mundo, todos estão atrelados ao processo científico e ao crescimento, né, dessa revolução iluminista da sociedade. Então, a gente precisa trazer isso mais para dentro das empresas. Fábio, uma coisa que a gente está perguntando, a pergunta que a gente está fazendo para todo mundo é: o que o cliente significa para você? O que o cliente significa para mim? Essa é uma pergunta difícil. O cliente, eu sempre falo, né, que eu, como economista, tenho uma visão diferente do resto das pessoas. Para mim, negócios dependem de troca, e troca depende de uma relação ganha-ganha. Então, quando você olha o cliente, você está olhando uma parte necessária do ecossistema que está fazendo a sua parcela na sociedade e na nossa economia, né, para essa relação ganha-ganha. Então, não existe troca. Por que esse Excel é tão importante? Eu falei que é tão importante. Porque se você não pensa na experiência do consumidor e essa troca não é ganha-ganha, seja uma troca que só é ganho do lado da empresa e perde do lado do cliente, o cliente não troca o dinheiro dele pelo bem ou troca pelo bem de um outro consumidor. E essa é a base que as pessoas não entendem do que é CX. O CX é como eu construo valor para que a minha experiência vale a pena, aí pegando o gancho da Vortex, que, na verdade, agregar valor é fazer uma troca ganha-ganha, fazer uma troca que vale a pena para o consumidor. Ou seja, eu entendo que eu estou ganhando mais consumindo isso do que aquele dinheiro vale para mim. E para a empresa, vale mais eu me despender daquele produto que eu tenho pelo dinheiro que você está me dando. Isso é uma troca ganha-ganha, e é assim que se constrói valor, e é assim que se gera riqueza na economia, né? Então, o cliente, ele é parte fundamental do processo econômico e social, que sem os clientes e sem as empresas, a gente, na verdade, ainda estaria como raça humana na miséria, né? Porque isso é um outro conceito interessante, né? A pobreza é o nosso estado normal, né? As pessoas... Existe uma frase de um economista famoso que ele fala: a gente não tem que explicar por que existe pobreza, a gente tem que explicar por que existe riqueza. Porque se você voltar 200 anos atrás, todo mundo era pobre. O estado natural humano, o estado natural animal é a escassez, é a pobreza, é não ter nada, né? Então, o que a gente precisa explicar sempre é esse fenômeno de construção de riqueza. E o cliente, ele é parte fundamental disso, né? Então, por isso que entender como construir valor para o cliente é uma parte tão fundamental, e por isso que entender a experiência do cliente é uma parte tão fundamental. Muito boa resposta. E ao longo desses anos deve ter acontecido vários cases de sucesso de vocês com seus clientes. Conta pra gente um case desses. Eu vou falar um pouco sobre o que eu estava dizendo sobre medir o valor da experiência do cliente, tá? Eu vou dar um case rápido sobre isso. Exemplo. As pessoas sempre me perguntam: Fábio, qual é o impacto do NPS? Todo você deve conhecer o NPS, né, Promoter Score, né, que é o indicador mais conhecido de experiência do cliente, que mede a recomendação das pessoas. Qual é o impacto do Net Promoter Score no ticket médio e na revenda do varejo, por exemplo? A gente fez esse trabalho econômico, como eu falei, de medir a experiência para o cliente do varejo, e a gente conseguiu mostrar, por exemplo, que o NPS ele é muito bom para conseguir prever que o seu cliente vai voltar na sua loja. Ou seja, ele é muito bom para prever a lealdade do seu cliente. Ele é bom para garantir que o cliente vai escolher a sua marca e não vai escolher a marca do concorrente. Ou seja, por exemplo, dado que você é mulher e você tem que comprar uma roupa, você tem essa necessidade, tá? Então, você começou lá dentro da jornada de cliente de comprar uma roupa. Aí você vai ter que pensar, qual é a primeira marca que vem na minha cabeça? A marca que você mais recomenda, ela tem uma alta probabilidade de ser a marca que você vai entrar primeiro, né? Ou que com certeza você vai entrar. Mas o NPS ele não tem alta capacidade de prever o quanto você vai gastar dentro da loja. Isso é um insight muito interessante de negócio. Por quê? Então, o que significa? No caso do varejo, o NPS ele garante que o seu cliente vai na sua loja, mas ele não garante o ticket médio que o cliente vai ter. E aí, por exemplo, você tem indicadores como atendimento que são muito mais relacionados ao ticket médio do que o próprio NPS. Então, se você mede o atendimento dos seus vendedores numa loja de varejo, por exemplo, de moda, você tem mais capacidade de prever
a sua receita futura do que o NPS. Por quê? Porque a performance do vendedor em conseguir propor looks que façam sentido para a mulher ou que possam fazer uma venda consultiva que vai atender, vai fazer com que você gaste mais ou menos uma vez que você entrou na loja, né? Enquanto o NPS, que é a recomendação e a construção da marca, vai fazer que você volte nessa loja. Então, esse é um case muito interessante de análise de como a gente tem que diferenciar o que gera impacto e o que não gera impacto, porque muitas vezes as pessoas veem o NPS cegamente. E se você quer ter um aumento de ticket médio na sua empresa, para varejo, muitas vezes é mais interessante você acompanhar um KPI mais micro de atendimento, por exemplo, você tende a ter, se você melhorar o atendimento, ter resultados melhores em um aumento de ticket médio. Enfim, aí tem muita coisa para falar sobre isso. Senão... Você falando isso faz todo sentido, porque você falando, roupa feminina, eu falei, quando tem uma vendedora que começa a me mostrar roupa e começa a me jogar, eu tenho que comprar muita roupa. Quando tem uma vendedora que mostra só a única peça que eu pedi, já era. Faz realmente sentido isso. E é exatamente isso. Aquela loja que você ama, você entra, mas o quanto você vai gastar depende muito da vendedora. Muito da vendedora. Óbvio, depende de outras infinitas variáveis. O quanto você tem de dinheiro, o quanto você tem de tempo ali para gastar também. A vendedora pode ser ótima, se você estiver na correria, você não vai ficar provando todas as roupas, né? Mas, na média, uma vendedora melhor, né, nesse caso, tem uma capacidade de gerar um ticket médio maior do que a própria recomendação da marca. Isso é uma coisa muito interessante que é por isso que eu falei que muitas vezes uma empresa de solução ela é muito importante, porque ela consegue desconstruir esses conceitos de mercado. Olha, eu vou olhar o NPS para tudo. Não, o NPS não serve para tudo. Assim como satisfação não serve para tudo. Então, assim como o score de effort também não serve para tudo. Existem KPIs melhores e piores para cada um dos momentos. Muito legal isso, realmente faz todo sentido essa parte. Eu estava até conversando sobre NPS e aí a gente estava fazendo um conceito, uma correlação de NPS com adoção. Que nem sempre a pessoa que dá uma nota alta, ela tem uma boa adoção. E nem sempre aquela pessoa que deu a nota baixa não tem adoção, que a gente chama do falso... do falso verdadeiro, né? Ele deu uma nota baixa, mas tem adoção zero, e tem pessoas que deu uma nota alta e tem uma alta adoção. Então significa dizer que foi uma situação atípica. Então fazer essas correlações com várias métricas, eu acho que faz todo sentido. Essa aí do atendimento é realmente, você falando já foi um filme na minha cabeça, de fato é verdade. Então tem mais um case interessante que ainda fala sobre esse negócio do NPS. Eu estava num conselho, né, com a diretoria de uma empresa que eu não posso falar o nome, e ele fez a seguinte pergunta: a gente tinha conseguido aumentar o NPS deles de mais ou menos de 10 para 50 nos últimos 3 anos. Né? Ele falou, mas o meu resultado não melhorou tanto nesse período. E aí o que a gente disse para ele mas imagina se você não tivesse melhorado o NPS. Né? Faz muita diferença isso. A gente nunca vai conseguir garantir que vai existir essa correlação 1 para 1. Isso é um viés que as pessoas têm de achar que o NPS vai ter correlação 1 para 1. Você sempre vai ter o que você falou, desses falsos positivos e falsos negativos. Porque a correlação, estatisticamente, é isso. Na média, você tem uma relação alta entre o indicador de negócio e o NPS, mas tem muitas outras coisas que geram o resultado de negócio. Então, o NPS, na verdade, ele é uma blindagem. Né? E para esse cliente especificamente, o que a gente sabe é que o setor desse cliente vai tá todo indo mal. Então, o que eu falei para ele imagina se você não tivesse melhorando no seu NPS. O seu setor está todo indo mal. Se você não tivesse melhorado de 10 para 50 no seu NPS, talvez você tivesse até quebrado nesses últimos 3 anos. Então, essa é uma concepção que a gente tem que ter, que não necessariamente você vai ter uma relação direta de melhoria de NPS e aumento de market share, por exemplo, no mesmo ano. Às vezes a relação tem delay, e até porque o jeito certo de você relacionar o NPS com o indicador de negócio, ele é um jeito de fazer por indivíduo e não de forma agregada, que é como a gente faz. Então, como eu acabei de falar, olhar o indivíduo e ver se a probabilidade dele voltar na loja, ou a probabilidade desse indivíduo comprar mais, ou dele gastar mais, ou dele deixar de ser cliente, aumenta ou diminui. Então, é por indivíduo que você mostra a relação, não agregado, porque o agregado, qualquer modelo econômico, vai ter um erro absurdo se você tentar mostrar no agregado, e você vai ter uma relação muito baixa. Tá? Muito isso. Me diz uma coisa, Fábio, o que você recomendaria para as pessoas que querem implantar a experiência do cliente dentro das organizações? Bom, o que eu recomendaria é liga para a Quest, brincadeira, não posso falar isso, né? Pode sim, pode falar o que você quiser, tá tranquilo.
É, mas é isso. O que eu recomendaria busque. Na verdade, eu vou colocar dois cenários, tá? Você tem um cenário que é uma pessoa que não tem experiência com implantação de projetos de experiência do consumidor e tem pessoas que têm experiência, tá? Pessoas que não têm experiência, busque uma empresa que solução. Se você não tem experiência, nunca vá para o caminho de tecnologia, porque você vai apanhar muito. E com certeza tem risco de você colocar a sua cabeça à prova dentro da empresa, porque você vai ter que ter alguns aprendizados que podem ser custosos para você. Se você já tem experiência, uma tecnologia pode ser uma boa solução. Como o Vortex, como outras que tem no mercado, pode ser uma excelente solução. Tá? É óbvio, como eu falei, uma empresa de solução vai dar todos esses insights que eu estou dando aqui nessa apresentação. A gente vai poder discutir, ajudar, trazer experiência de outros clientes e conseguir construir uma história significativa. Então, é sempre melhor você ter um parceiro que possa te ajudar. Mas é óbvio, tudo tem seu custo e seu preço, né? Então, a primeira dica que eu daria é entenda onde você está, né? Em que momento você está na fase de o quanto você conhece do que você vai implantar. Com base nisso, tome a decisão se você vai procurar um parceiro puramente tecnologia ou um parceiro de solução. O que eu diria no próximo processo saia dessa visão que o mercado tem tido de só olhar a métrica, tá? Olhar o porquê da métrica é muito mais importante do que a métrica. Então, você vê assim, as pessoas falando, mas qual é o seu NPS? Qual é o seu NPS? Qual é o seu NPS? Muito mais importante do que isso o que movimenta o seu NPS? O que você está fazendo para melhorar o seu NPS? As pessoas têm muito esse viés de, qual é o meu NPS comparado com o da concorrência? Mas se você não está fazendo nada, tem um cliente nosso, e isso é muito interessante, que tinha métricas relativas à concorrência, tá? Não posso falar mais uma vez qual é o cliente, mas tinha métricas relativas à concorrência. Então, o objetivo deles é estar X pontos à frente da concorrência. Eles passaram 3 anos sem melhorar em nada o NPS, tá? E continuaram batendo a meta. E a gente tentava explicar, gente, não é assim, não faz sentido, porque você não está olhando para dentro, você não está olhando para o que você faz com aquilo, você está olhando para o lado de fora e só de uma forma, estou na frente de uma concorrente, mas tudo bem, você poderia estar 20 pontos na frente agora, você poderia estar andando muito mais. Então, desapegue da métrica em si e se apegue muito mais no que fazer com essa métrica, como criar cultura, como colocar o centro o cliente no centro da organização, como criar uma gestão de feedback dentro da empresa, o Close the Loop, que é muito importante, como colocar a tecnologia e os relatórios de análise dentro do dia a dia das empresas. Enfim, esses são desafios muito mais relevantes do que você descobrir que está com o NPS 25, ou com o NPS 50, ou com o NPS 60. É óbvio que o valor importa, mas para qualquer nível de NPS, sempre o mais importante qual é o meu próximo passo que eu faço para melhorar esse NPS em 10 pontos, por exemplo. Acho que essa é a principal dica. Eu sempre digo, você precisa ser melhor do que você mesmo, né? Então sempre está se melhorando. Agora falando um pouquinho do CSX Week, conta pra gente, Fábio, sobre a sua palestra, deixa o pessoal curioso aí. Eu dei uma olhada, porque eu sou curiosa, e tá espetacular, mas conta aí pra eles um pouquinho. O que eu trouxe para vocês, eu falei um pouquinho aqui, dei uma pincelada rápida, né? Eu vou contar sobre o Live Survey. O Live Survey, ele é basicamente, como eu falei, a humanização da experiência online. A gente tem vivido esse processo no Covid que, infelizmente, deixou todo mundo distante, as pessoas estão cada vez mais demandantes de humanização, porque estão distantes umas das outras. Esse é um processo que já existia nos últimos anos. Lá na apresentação eu vou mostrar como, desde 2014, a gente tem mais que triplicado o uso de vídeos no dia a dia, nas interações entre pessoas. Então, vídeos estão sendo cada vez mais usados no dia das pessoas. Quantos blogs você vê que são convertidos de texto para vídeo o tempo todo? Porque, na verdade, a tônica o ser humano tem um engajamento muito maior por imagem e vídeo. A gente é programado biologicamente para se interessar por pessoas, né, por olhar das pessoas. A gente processa imagem 60 mil vezes mais rápido que processa texto. Então, não sei por que ninguém nunca pensou nisso. E a gente simplesmente clicou e a gente falou, nossa, vamos tentar fazer isso. E a gente conseguiu construir essa nova tecnologia no final do ano passado. Está trazendo muito
a apresentação é muito menos comercial, é muito mais para trazer mesmo a tecnologia e mostrar e falar, olha, gente, como ninguém nunca pensou nisso? Isso é muito interessante, a gente realmente acha que essa é a visão de futuro. A gente acha que o mercado daqui a 5 anos vai estar muito mais baseado em vídeo, porque não é só pesquisa que está baseada em vídeo. As empresas estão cada vez mais consumindo vídeo para falar com o seu cliente em termos de marketing, os consumidores cada vez mais estão usando vídeo para interagir entre eles, e faz parte de uma mudança de mercado, né? Eu dou uma estatística na apresentação, sem dar spoiler, que a previsão é que em 2022, 82% do tráfego da internet vai ser dados em vídeo, né? Então, o que a gente está falando não é da nossa cabeça, né? É uma visão de futuro e o que a gente realmente acha que vai fazer sentido para esse mercado de métricas de experiência do consumidor, e também, não só para métricas de experiência do consumidor, mas a gente acha que vídeo vai ser a tendência do futuro como um todo, né? Entre relações entre empresas, quando eu estou falando de canal de atendimento, que também tem a ver com o CX, quando eu estou falando de... É só você pensar, né? Qual era a moda passada? Machine Learning, né? Machine Learning é como é que eu torno o massivo compreensível, como é que eu pego o Big Data e consigo tirar alguma coisa dali. Mas se você já interagiu com uma URA automatizada de uma das empresas de telecom, ou se você já falou com um chatbot, com certeza você sabe que é muito desumanizado. Qualquer pessoa percebe que está falando com um robô. E todo mundo odeia falar. Então as empresas adoraram essa solução, mas os clientes odeiam essa solução. Então não faz sentido. A gente precisa achar uma solução de escalabilidade que faça sentido para o consumidor, que agregue valor nessa jornada que o consumidor tem com todas as empresas. É mais ou menos isso que eu vou falar. Interessante, se eu fosse vocês eu não perderia por nada. E se vocês querem assistir a palestra do Fábio, entra lá no CSX Week, www.csxweek.com.br e se inscrevam, vai ser online e gratuito. Fábio, e quem ficou interessado sobre a Quest, entender mais sobre a Quest, acompanhar você, como é que eles fazem para te encontrar? Bom, o caminho mais fácil é botar quest.co, quest é qwst.co, online, vai achar o nosso site, ou uma das nossas landing pages, podem preencher um formulário comercial e a gente pode falar. Se eu não me engano, no final da apresentação eu também deixo o meu contato, tá? Se quem quiser falar comigo e mandar e-mail direto, pode falar com fabio.cerqueira@qwst.co. Essas são as formas mais fáceis de falar comigo, vou ter um prazer de conversar. Qualquer pessoa, inclusive, tirar dúvida. Quem quiser só mandar e-mail, discutir um pouco do que eu falei aqui ou que eu falar na palestra, eu adoro filosofias e discussões sobre CX e temas econômicos, estou sempre aberto para isso. Ah, que coisa boa! Pô, a gente está chegando aqui no final. Fábio, mais uma vez eu gostaria de agradecer pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que a Quest, aí 20 anos, né, vai quase 20 anos, é uma referência no Brasil, e a CSX Week está muito, mas muito felizes de ter você aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a CSX pelo convite, agradeço muito vocês por terem lembrado de mim, e é isso. Eu estou ansioso para ver as palestras, estou ansioso para participar também, como ouvinte, né, desse mercado de CX, e agradeço mais uma vez vocês muito.